Oi pessoal, hoje eu trouxe para vocês o tema do marca-passo, né? Os pacientes que possuem marca-passo, que cuidados devem ter ao ir ao dentista? Não é nada demais, tá? É bem simples, mas são questões que são importantes. Primeiro, você tem que avisar que você tem um marca-passo, né? Quando você faz a conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese, para falar sobre a sua saúde, você tem que informar ao dentista que tem o marca-passo. Por quê? Porque, por exemplo, existem alguns instrumentos que nós utilizamos que podem alterar o funcionamento do marca-passo, como, por exemplo, o ultrassom, os eletrocautérios, os localizadores apicais, que é muito utilizado em endodontia. Então, esses instrumentos não devem ser usados com pacientes que têm marca-passo. Então, para isso, não pode esquecer de sempre você ficar ligado e dar informação ao seu dentista. Outra questão que é importante para a gente salientar é que alguns pacientes que usam marca-passo também fazem uso de anticoagulantes, né? Então, se ele vai passar por um procedimento cirúrgico, é importante saber que esse anticoagulante talvez ele precise ser suspenso por algum tempo, né? Um dia. Mas aí vai ter que ter a conversa do dentista com o profissional que está acompanhando esse paciente, né? No caso, o cardiologista. Quanto à anestesia, existem anestesias que são mais seguras, né? Interessante que seja com vasoconstrictor, né? Só não vai ser com vasoconstrictor quando já vem, né, do cardiologista dando essa restrição. Mas é bem comum isso acontecer. Mas normalmente basta utilizar um anestésico que tem a epinefrina, um para 100 mil ou um para 200 mil. E aí é só você utilizar 2 ou 4 tubetes. Você tá também, né, o profissional entendido de que tem umas limitações, né? Mas ele, sabendo disso, vai seguir direitinho todas as normas. E é interessante essa conversa com o cardiologista, caso o dentista tenha alguma dúvida, né? A antibiótico-terapia profilática, que é o uso do antibiótico antes de um procedimento, normalmente não há necessidade de ser feito, certo? Mas em alguns casos pode ser necessário. Vai depender também de quanto tempo que esse marca-passo, que essa cirurgia do marca-passo tenha sido feita. Quando é menos de 6 meses, aí é interessante você utilizar, ou então em casos específicos. Então, além de você dizer que você faz uso do marca-passo, é importante dizer há quanto tempo. Se foi uma cirurgia recente, a antibiótico-terapia, ou seja, o uso de antibiótico antes de um procedimento que pode causar sangramento, é importante para quem usa o marca-passo. Outra coisa muito importante para vocês, todos os pacientes que têm marca-passo, é manter a saúde bucal, porque qualquer tipo de infecção, ela passa pela corrente sanguínea e pode alterar o funcionamento do aparelho caso chegue até ele, certo? Então, manter a saúde bucal, não só para quem tem o marca-passo, para todos os pacientes é muito importante, certo? Mais ainda para o portador do marca-passo, né? Então, cuidados simples que se devem ter, mas que é interessante vocês saberem, né? Outra coisa, para finalizar, é o monitoramento da pressão. Mas para ver, muitos nem têm essa oscilação, mas é bom para a gente trabalhar com segurança. Então, você tem um marca-passo, vai fazer um procedimento que precise de anestesia ou que demore muito na cadeira do dentista, é interessante a gente aferir a pressão no início e no final, talvez até no meio, dependendo do procedimento, certo? Então é isso, não é um bicho de 7 cabeças, mas é interessante tanto vocês estarem informados como o dentista também para ter todo esse cuidado. Valeu? Obrigada por mais essa atenção.